Bom, vamos iniciar. Já estamos 30 na sala. Quero cumprimentar a todas e a todos e dizer que é sempre com muita alegria que estamos aqui reunidos para esta disciplina, Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica, às sextas-feiras, no último tempo, creio, a última atividade da semana, depois de uma semana de trabalho, depois de um dia, né, de trabalho. Felizmente é uma disciplina bastante aberta que permite uma abordagem ampla e uma boa interação. Hoje é a nossa quinta aula. Depois de termos discutido, abordado três temas, hoje vamos abordar, dando continuidade, dando sequência, vamos abordar um aspecto relevante, né, que é a educação moral e religiosa católica à luz, digamos, dos instrumentos jurídicos, à luz da legislação, né, que nós temos. Portanto, coloquei ali como conteúdos o acordo entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé, aquilo que nós chamamos concordata, a lei da liberdade de religião e de culto em Cabo Verde. Portanto, são dois instrumentos relevantes que nós devemos apreender, que nós devemos ter presente, seja para os trabalhos que nós tivermos que fazer. Se repararem, em todos os textos, seja o plano curricular, os documentos, digamos, de referência do curso, nós vamos ver, fazemos sempre alusão, fazemos sempre referência, sobretudo à concordata. Portanto, com isso, com esta aula, nós vamos, portanto, poder buscar apropriar de elementos para o nosso trabalho individual, né? O trabalho individual, não obstante, portanto, não foca especificamente sobre esses aspectos, esses acordos, essa legislação, mas, em certa medida, podemos recorrer para, digamos, fundamentar o nosso trabalho. Como eu disse, qualquer trabalho acadêmico, um trabalho científico, tem que ter referências, tem que ter suportes, né? Portanto, e esses são suportes. Na bibliografia temos quatro obras, 4 leis: a Constituição da República, a Lei de Bases do Sistema Educativo, e esses 2 acordos, para além da brochura, não é, que foi uma brochura que faz uma síntese, temos ali a imagem, e há um documento de referência do Ministério da Educação, de 17 de abril, não é, quando concordaram, deram o aval para a introdução dessa disciplina. Portanto, são as referências que nós temos para esta abordagem, digamos, mais do ponto de vista legal da disciplina. Com isso também nós devemos estar preparados para, digamos, seja defender, argumentar a bondade da disciplina. Como sabem, devem ter acompanhado no início da implementação da disciplina, e seguramente quando a disciplina for alargada ao nível do país, for generalizada, vamos de novo ter esse embate,
Portanto, nós estaremos suficientemente preparados com isso. Esta aula é exatamente munir as pessoas de elementos, de suportes, não é? Para compreender, mas também para poder, junto de outras pessoas, defender a bondade desta disciplina. Portanto, eu partilhei todos esses instrumentos. Aliás, como ainda não recuperei o meu computador, estou a trabalhar com base no texto partilhado na plataforma. Eu espero que todos tenham. Eu vi, todos estão ativos, não verifiquei se todos, pelo menos, baixaram o texto. De modo que a apresentação vai ser, como sempre, num primeiro momento, de forma assim breve, e num segundo momento nós alargamos a discussão, alargamos o debate para o grupo. Portanto, é o texto que nós temos. Primeiro vamos ver do ponto de vista jurídico, não é? A Constituição da República. Vocês estão a lembrar na nossa terceira aula, isso foi no dia 27 de novembro, abordamos o enquadramento jurídico, o enquadramento do ensino religioso. E nessa altura falamos do ensino confessional e do ensino não confessional. E, portanto, dando sequência um pouco nessa linha, não é? Nós estão a lembrar que nós, até a independência, tivemos um ensino, tivemos um ensino confessional, até 1974. Em 1975 houve, em fevereiro de 1975, Portugal fez a emenda à concordata de 1940 e Cabo Verde ficou com um vazio. Entretanto, nós só em 1980 que tivemos a primeira Constituição da República. Eu fui ver, portanto, a primeira Constituição da República já dizia que Cabo Verde é uma república soberana, democrática, laica, unitária, etc. Portanto, nos seus princípios fundamentais, já a primeira Constituição da República de 80. A Constituição da República de 1992, portanto, que é a Constituição que vigora, que depois com as alterações, essa de 2010, é a revisão, a alteração da Constituição de base que temos, que é de 92, né? Depois da instauração do regime multipartidário. Diz aí, num artigo também na mesma linha, ali diz claramente que a República de Cabo Verde reconhece e respeita, na sua organização do poder político, a separação e interdependência dos poderes, portanto, os vários poderes, legislativo, não é, executivo, judicial, que existem, e diz que reconhece a separação entre as igrejas e o Estado. Portanto, é um pouco dentro nessa linha, nesta lógica que nós temos. A Constituição, a última revisão de 2010, aqui é fundamental nós apreendermos esses dois artigos. Portanto, o artigo 49º e o artigo 50º. O artigo 49º fala da liberdade de consciência, de religião e de culto. Né? E ali temos dois sublinhados: ninguém pode ser discriminado, perseguido, prejudicado, privado de direitos, beneficiado
ou isento de deveres por causa da sua fé, convicções ou prática religiosa. E temos o ponto 4, que é importante, que é relevante, diz que é garantida a liberdade de ensino religioso. Vejam bem o artigo, isso é que nós devemos ter sempre presente, o artigo 49, que tem esse epígrafe, liberdade de consciência, de religião e de culto. No ponto 4 diz que é garantida a liberdade de ensino religioso, para além dos outros aspectos, dos outros itens ali, são 7, 8 pontos, que vocês podem ir ver, né? O que muitas vezes as pessoas invocam é o artigo 50º. Vejam, no ponto 2, a linha D, a proibição de ensino público confessional. Exato. Portanto, nós vimos na aula passada que o ensino, vimos que o ensino confessional é quando o Estado adota uma religião como religião do Estado, como era antes, pelo menos até 1974. Não obstante a separação da Igreja em 1911, conforme vimos há 2 semanas, depois, 1926, a Constituição de 1926, na altura nós estávamos sob a dominação colonial, era essa Constituição que também prevalecia aqui em Cabo Verde, dizia que, portanto, a religião do Estado era a religião católica. Portanto, ali está, portanto, a introdução da disciplina, nós vamos ver mais à frente, né, para podermos combinar, fundamentar sobretudo esclarecer esse equívoco. Portanto, mas já o artigo 49 diz, como vimos há bocado, ressalva essa garantia da liberdade do ensino religioso. Isso em relação à Constituição da República. Em relação à Lei de Bases do Sistema Educativo, né, que é, portanto, uma lei específica para o campo do ensino, portanto, do sistema educativo, que regula o sistema educativo, temos 3 artigos, onde nós podemos ir buscar fundamentos. Temos o artigo 5º sobre os objetivos e os princípios gerais, né, que diz que a educação visa a formação integral do indivíduo. E no número 2, diz que a educação, portanto, realça a questão da identidade cultural como suporte de consciência e dignidade nacional. Ora, quando falamos de identidade cultural, nós sabemos que Cabo Verde, a nossa identidade, a nossa matriz cultural, é uma matriz cultural de origem, portanto, judaico-cristã. Portanto, temos na nossa cultura, na nossa identidade cultural, basta nós vermos os dias, os santos, as comemorações, os nomes das ilhas, né, dos lugares, as festas genuínas, enfim, um conjunto, o património, né, cultural que nós temos, portanto, para entendermos essa identidade, né, cultural. Depois há o artigo 6º, que fala do livre acesso ao sistema educativo. Aqui realça que o sistema não deve excluir as pessoas por conta das suas crenças religiosas ou convicções filosóficas. E o artigo 10º fala, né, dos objetivos da política educativa, realça a questão dos valores espirituais, morais, cívicos,
portanto, etc. Portanto, são aspectos que nós podemos ir buscar para fundamentar quando estivermos a escrever sobre esta disciplina, sobre o ensino religioso escolar aqui em Cabo Verde, temos a fonte, não é? No sistema educativo temos esses artigos que indicam, que nos dão alguns elementos, alguns suportes para fundamentarmos as nossas ideias e a nossa posição em relação à disciplina. O acordo entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé, portanto, que é um acordo, uma resolução de 2013, né? Ali temos 3 artigos nesse acordo que são relevantes para compreendermos o alcance desta disciplina. E vale a pena também ter sempre presente esses 3 acordos, esses 3 artigos, não é? Que são os artigos 16º, 17º e 18º. 17º no artigo, logo no primeiro, no ponto 1, diz que o Estado garante à Igreja Católica e às pessoas jurídicas canónicas reconhecidas nos termos, portanto, dos artigos 4º e 5º, no âmbito da liberdade de ensino, o direito de estabelecerem e orientarem escolas e estabelecimentos em todos os níveis de ensino e formação, de acordo com a doutrina da Igreja e o direito cabo-verdiano, sem estarem sujeitos à discriminação. Portanto, esse artigo 17º é relevante, conjugado com os outros 2. O artigo 16º realça ali no número, o número 3, o número 4, né? O número 4 fala dos professores. Os professores de religião e moral católicos nos estabelecimentos de ensino público são nomeados ou contratados, transferidos e excluídos do exercício da docência da disciplina pelo Estado, de acordo com a autoridade eclesiástica competente. O artigo 18º reconhece a República de Cabo Verde, portanto, reconhece à Igreja Católica o direito de fundar e dirigir universidades, faculdades e institutos de ensino superior. É aquilo que nós acho que já informamos algumas vezes, que a Diocese está portanto, a desenvolver todo um trabalho de reconfiguração desta escola, a Escola de Formação Cristã, numa instituição de ensino superior. Portanto, seguramente até ao final, até outubro de 2000 e do próximo ano, nós teremos essa reconfiguração efetivada, ou seja, a criação da Escola Universitária Católica de Cabo Verde. Inclusive, já o estatuto já foi discutido com os padres, com toda a comunidade eclesial daqui de Cabo Verde, seja da Diocese de Santiago, seja da Diocese de Mindelo. O regime, depois do acordo da concordata, houve todo um barulho, uma reivindicação das outras igrejas, particularmente da Igreja Adventista, e o Estado, para regular essa questão, publicou, portanto, o chamado Regime Jurídico da Liberdade de Religião e de Culto em Cabo Verde, que coloca
todas as igrejas em igualdade de circunstâncias. Portanto, ressalvando, nesse artigo 30º, alguns aspectos, 8 elementos essenciais. Não vou ler todos. Primeiro, as igrejas e as comunidades ou organizações religiosas reconhecidas podem requerer e obter autorização para ministrar educação moral e religiosa nas escolas públicas do ensino básico e do ensino secundário que indicarem. Mas diz, realça, vamos ver mais à frente, o número 3, a educação moral e religiosa nas escolas é opcional e não alternativa a qualquer outra disciplina. No ponto 4, o funcionamento das aulas dessa disciplina, de certa confissão ou programa, depende da existência de um número mínimo de alunos a fixar pelo governo. Portanto, que é o que vamos ver nesse documento. O Ministério da Educação, por exemplo, fixou como condição. Portanto, as turmas têm que ter pelo menos 18 alunos no ensino secundário e 30 no ensino básico. Portanto, fixa o número de alunos. Depois há a questão dos professores, o número 5, que vocês podem ver, e assim sucessivamente. Portanto, realça esses aspectos até ao ponto 8, ao número 8, que diz que o Estado, no âmbito da liberdade religiosa e de dever de cooperar com os pais na educação dos filhos, garante as condições necessárias para, em conformidade com as orientações gerais do ensino em Cabo Verde, assegurar a educação moral e religiosa nos estabelecimentos de ensino superior sem qualquer discriminação. Ora bem, no grupo aqui temos a sorte de ter 2 delegados do Ministério da Educação, não é? Compreendem, portanto, muito bem isso, e para além, não é, de todos nós e que estamos aqui com este quadro, fica claro para nós, não é, o ensino desta disciplina na escola. De modo que nós podemos, assim, concluir que o ensino, que a educação moral religiosa católica é legal e necessária. É legal porque nós já vimos do ponto de vista jurídico. Portanto, entra no sistema educativo com base num suporte, não é? Baseado, sobretudo, na Constituição da República, na Lei de Bases do Sistema Educativo, na Concordata e na Lei da Liberdade Religiosa. É necessária, nós vimos a identidade, é necessária porque é transcendente, é evangelizadora e é escolar. Ocupa um lugar fundamental no sistema educativo. Enfim, seguramente já terão lido essa apresentação, portanto não vale a pena estar a repetir aqui. Portanto, aqui temos um pouco aquilo que eu disse do ponto de vista cultural, contribui para o reforço da nossa matriz cultural. A sociedade cabo-verdiana, desde a sua origem é profundamente marcada pelos valores cristãos em geral e católico em particular. Nesta perspectiva, o programa de educação moral e religiosa católica estabelece pontos de contacto entre a cultura, nas suas vertentes literária, patrimonial e artística, e a mensagem cristã. Portanto, essa ponte é uma realidade documentada e refletida nas expressões
simbólicas, nos rituais e doutrinais do cristianismo. Isso nós encontramos nos textos, não é? Sobretudo na carta assinada pelos 2 bispos de Cabo Verde sobre a introdução desta disciplina. Creio que, não sei se foi... Portanto, foi distribuído no ano passado em todas as paróquias, inclusive creio que não sei se na jornada, na semana académica. Portanto, são elementos essenciais que nós devemos ter em conta quando nós abordamos esta disciplina, não é? Portanto, temos ali elementos jurídicos, elementos legais do ponto de vista jurídico, temos a essência, né, que nós vamos ver. Já vimos aqui, mas sobretudo vamos ver ao longo das próximas aulas, né? A nossa próxima aula vai ser sobre o programa, né, creio, e portanto vamos complementar. Portanto, a ideia hoje é ter esse enfoque, essa clarificação, não é, do ponto de vista jurídico, o alcance desta disciplina, da introdução da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas. Com esta apresentação breve, eu fico por aqui, eu devolvo a palavra ao grupo para interação, para partilha entre nós, para comentários, para aprofundamento, para acréscimo. Portanto, a palavra está franqueada, como dizem os brasileiros. A professora. Sim, irmã. Comenta aquele artigo de 2010 que diz, que fala da proibição do ensino público confessional. O artigo 50º. O artigo da confusão. Como eu disse. Não sei se é o momento oportuno. Não, Esse artigo chamou-me a atenção. Acho que não tinha... Você não tinha... Não, não tinha isso tão presente, não. Exato. Às vezes as pessoas vão... Bom, mas depende do alcance, como eu disse. Uhum. Portanto, nós temos aqui em Cabo Verde, como eu fiz questão de referir, desde a nossa primeira Constituição da República, a Constituição de 2010, diz que Cabo Verde é uma república soberana, democrática, laica, unitária, etc. E a Constituição de 92 diz taxativamente, não é, fala da separação entre as igrejas e o Estado. Reforça essa questão da laicidade e da separação entre o Estado e as igrejas. E nesses dois, fala no artigo, portanto, o artigo 49º realça esse aspecto, né? E no artigo 50º, que eu fiz questão de sublinhar, né? Eu sublinhei exatamente para chamar a vossa atenção, para poderem estar cientes e compreender. É aqui. Sim. Portanto, diz, realça, todos têm a liberdade de aprender, de ensinar, de educar e de ensinar. A proibição de o Estado programar a educação e o ensino segundo qualquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. São esses dois sublinhados, eu sublinhei de propósito porque foram, digamos, elementos de discussão.
Mas aqui, no caso de educação moral e religiosa católica, a pergunta, já agora devolvo a pergunta, será que é o Estado que está a programar o ensino da educação moral e religiosa católica com caráter obrigatório para todos os alunos? Não. Não é. Não é. É a igreja, mas também não é com caráter obrigatório para exato, exato. Quando diz que é opcional, né? Depois, bom, e Constituição, como sabemos, é assim, muito vaga. O que nós temos agora é que não nem a concordata, mas esse regime jurídico. Irmã. Sim, estou a ver. Portanto, o regime jurídico ali, o artigo, aí é que temos que ler, veja, os pontos. Portanto, o número 3, a educação moral e religiosa católica em escolas públicas é opcional. Portanto, logo, não diz que os professores incumbidos de ministrar a disciplina são nomeados, contratados, etc. Compete, ponto 6, compete às respectivas igrejas, comunidades ou organizações religiosas formar os professores, elaborar os programas, aprovar o material didático da correspondente disciplina de educação moral e religiosa a ser homologados pelas autoridades escolares competentes. Nós tivemos que elaborar o programa, né, e apresentar ao Ministério da Educação, inclusive apresentar o conjunto dos materiais utilizados nesta disciplina. Portanto, não é o Ministério, mas é a Igreja, portanto, a fazer esse trabalho, quer de formação de professores, que é por isso é que nós estamos com este curso de especialização em ciências religiosas, quer para os professores, não é, com um caráter mais amplo que vimos na aula passada. Portanto, para além de outros aspectos. Portanto, temos que ver essas leis, essa legislação, para sim, de forma articulada. Mas, sobretudo, esse recorte que eu fiz do artigo 30º é importante, porque isto, sobretudo, para minimizar a discussão com as outras igrejas. Obrigada, professor. Certo. Mas também quando disse que as igrejas começaram a protestar depois da concordata, referiu adventista. Eu fiquei com a sensação que era mais os nazarenos. Não, a Igreja Nazarena. Desculpe, a Igreja Nazarena. Ok. Irmã tem razão. Tá. Pois. Não. Exato. Mas, pessoal... Ninguém mais. Madalena Pereira. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Sim. Exato. Falou, já mostrou ali, que, por exemplo, no artigo 30º, que compete à igreja, não é, a elaboração dos programas, tudo isso aqui. Agora, e ali, a minha preocupação é se os
os formandos que não são professores, não é, com profissão de base, após a formação na educação moral religiosa, serão reconhecidos. Sim. Ai, Madalena, a rede está fraca. Sim. Não consegui. A minha casa tem problema. Eu tenho problema de rede mesmo. Exato. Está ouvindo agora? Estou a ouvir um pouco melhor. Vamos lá ver se... Eu queria um esclarecimento, não é? Uhum. Ouvir melhor? Sim, sim. Sim. Eu estou a dizer em relação, por exemplo, os professores para lecionar, professores formados pela escola católica. Agora eu pergunto, na maioria dos formandos são professores com profissão de base. Caso haja pessoa, caso haja formando que não tenha a profissão do professorado como profissão, será que essa pessoa será reconhecida pelo Ministério da Educação como professor? Exato. Já entendi. Já entendi. Exato. Portanto, ali... Ai, não... Não, a primeira condição diz ali, num dos documentos, mas sobretudo já na orientação do Ministério. Veja que diz que o professor é contratado pela escola. Exato. Portanto, esse aspecto está ressalvado. Deixa eu ver, eu não me lembro qual. Portanto, aqui... Está salvaguardado porque a formação para a docência é indispensável, é um pré-requisito. Sim. Portanto, e agora, a formação nessa área é um complemento. Portanto, o professor, para ser professor desta disciplina, portanto, a pessoa tem que ter a habilitação suficiente para ser reconhecido. Portanto, se já é professor é mais fácil, mas se no caso não é professor ainda. Portanto, tem que ter... Bom, neste momento ainda não estamos em discussão quando é que podemos ter, por exemplo, num concurso, professores para a disciplina. Neste momento, até agora, como estamos nessa fase experimental, estamos na fase de aprendizagem, de discussão com o Ministério da Educação, ainda não chegamos a esse ponto de abrir concurso de professores. Mas a ideia é primeiro, tem que seguir os critérios fixados pelo Estado, pela administração, em relação à contratação de professor. Neste momento, tem que ter uma formação superior, né, numa área qualquer, né, dependendo, digamos, da área da docência e da área em concurso. Se o Ministério da Educação colocar como mais à frente a ideia, o que nós estamos a discutir é passar a recrutar professores, a contratar professores especialmente para esta disciplina. Aí, para além de uma formação superior numa área, aí já tem que ter como pré-requisito essa formação específica para a lecionação, para a docência dessa disciplina. Portanto, são elementos que estão salvaguardados, quer nos textos, quer nos textos jurídicos, quer na própria ação do Ministério da Educação. Portanto, resulta sempre da conjugação entre a diocese
e o Ministério da Educação. Não sei se fiz entender, Clara Barros. Boa noite. Suscitou-me agora uma dúvida. Já entendi. Os professores que já são contratados do Ministério da Educação também vão passar por esse concurso? Não. Caso houver, para lecionar a disciplina, mais adiante também vão passar por esse concurso ou somente as pessoas que têm formação, mas que não é professores? Não, os professores, as pessoas que estão no sistema educativo, para Certo. serem professor dessa disciplina, portanto, ali está na orientação, nesse documento do Ministério da Educação, precisam de uma credencial que certifica a idoneidade. Portanto, a diocese, através das paróquias, devem dar esse tal acordo para ser professor dessa disciplina. Certo. Professor, outra questão é, os manuais já são disponíveis somente para os professores que estão a lecionar ou há essa possibilidade dos pais também adquirirem esses manuais, mesmo nas ilhas ou nas escolas que ainda não selecionam esta disciplina? Excelente pergunta, Carla. Clara. E os manuais têm sido, inclusive, instrumentos de sensibilização, né? Nós temos casos de pessoas, pais, quando esfolham os manuais, vêm porque, à partida, pensam que é o ensino da religião católica. Mas quando esfolharem os manuais, nós até já tivemos essa experiência, foi em São Vicente, de uma senhora que é de uma outra religião, mas foi para a reunião. Enquanto estava na reunião, foi esfolhando o manual, não é? No final, depois disse, sem discussão, não, eu não preciso discutir mais nada, eu quero assinar a declaração para o meu filho. Portanto, não é aquilo que... Portanto, assim, neste momento, bom, nós estamos ainda com alguma limitação, mas, sobretudo, vocês, né, já podem adquirir os manuais. Vale a pena, nós estamos a colocar, portanto, nas paróquias, o conjunto dos manuais, para ter uma ideia, não é, do conjunto, mas vocês podem perfeitamente adquirir. Neste momento está à venda aqui na Diocese, através do Secretariado da Catequese. Portanto, para qualquer pessoa. Obrigada, esclarecido. Certo. Bom, quem mais? Daniel, você é jurista, portanto, pode ajudar-nos aqui a clarificar algumas ideias. Vamos lá. Sim, boa noite. Não, só para dizer, de facto, penso que já havíamos falado disso na aula passada, que muitas vezes se fazem confusões em termos ou baseado apenas em alguns aspectos, porque é diferente falar em liberdade religiosa, a liberdade de ensino e a própria possibilidade do Estado celebrar protocolos, acordos, memorandos, nome que se lhe chamar, para ajudar a apoiar o Estado naquilo que é a missão do Estado, a formação do indivíduo, o bem-estar do indivíduo. Por isso, inclusive, ali na lei de bases da educação, faz referência expressa de que a educação visa, entre outros, a questão da moral, a questão espiritual, que, se formos pensar bem, o Estado não estaria em condições de garantir essa formação, essas vertentes da formação, senão com a participação das entidades que, desde sempre, desde séculos, estão a trabalhar e trabalham na matéria e funcionam no dia a dia nessa matéria.
Então, não haverá aqui nenhum problema. Ainda há dias, alguém dizia que o Estado não deveria estar a misturar essas coisas na escola, com igrejas, coisas da educação moral, com a questão do ensino. E na última quarta-feira, penso que numa das aulas falámos, de facto, no fenómeno que está a acontecer e que, pelo menos a meu ver, vai nos explicando o estado do mundo, das nossas sociedades hoje. Há um afastar cada vez mais da questão das ciências humanas na formação do indivíduo. Isso está a passar muito para a questão das áreas mais técnicas. Se formos ver, por exemplo, nos centros de formação, essencialmente a área técnica, mas a área mais humana, a área mais de valores, de direito, de princípios, que é muito importante para a formação do indivíduo, vai ficando para trás. E vamos sentindo efeitos na sociedade, de facto, por desconhecimento, não preparação para a questão dos valores. Eu, muitas vezes, nas discussões da questão das religiões, do bem, de Deus, etc., eu só digo uma coisa. Às tantas, para mim, tanto se me faz. Se fala do bem, se procura o bem, o bom relacionamento entre as pessoas, entre as sociedades, para mim é suficiente. E quero acreditar que, em termos normais, uma religião professa o bem. E se o Estado cabo-verdiano tem essa intenção de levar para dentro das escolas e para a questão da formação dos cidadãos, a formação integral, faz sentido que, de facto, apoie em determinadas estruturas, determinadas entidades, para assumir essa parte. E a questão, e se virmos aí, a liberdade religiosa permite que qualquer cidadão professe a religião que bem entender. Qualquer. Inclusive, diz a Constituição que não pode sequer ser prejudicado. Por causa disso, também não pode ser beneficiado. E aí veremos que a questão da permissão ou abertura para o ensinamento de educação moral e religiosa nas escolas não tem nada a ver com um benefício específico ou justificar uma determinada igreja, terá a ver com outra questão que já falamos, mas aqui diz a Constituição e diz a lei, ninguém poderá sequer ser prejudicado. Por isso que em determinadas estruturas se permite licenças para participação em determinadas atividades religiosas, ou seja, o indivíduo não pode ser prejudicado. Também a questão do ser beneficiário também não poderá ser beneficiado, por isso que diz ali as leis que todas as confissões, todas as igrejas podem, se quiserem, avançar por este caminho. Tem naturalmente de respeitar, cumprir, preencher alguns requisitos. E esses requisitos terão a ver, de facto, pelo menos com duas questões. A questão do bem, o Estado tem que verificar, de facto, se essas igrejas ou essas confissões religiosas não ferem aquilo que são os bons costumes e ordem pública cabo-verdiana. Nós já adotamos, pessoalmente com a independência, um determinado modelo de Estado que tem determinadas consequências. Quem estiver a funcionar no Estado cabo-verdiano, desde os cidadãos, por isso existem as leis com as proibições, ou as leis com as autorizações, o Código Penal, por exemplo, para punir determinadas violações dessas normas, consequências do Estado que nós adotamos. Então, essas pessoas, quer as entidades, pessoas coletivas, se quiserem funcionar dentro daquilo que o Estado cabo-verdiano adotou, quer dos bons costumes, quer da ordem pública, terá necessariamente que passar por um crivo natural de se verificar, de facto, que aquilo que fazem, aquilo que professam, aquilo que ensinam, está de acordo com aquilo que o Estado, nós todos, cidadãos, nos governos que nós estamos a eleger e vão aprovando as leis, estão de acordo. Então, é natural que haja essa necessidade de se avançar. Mas também todas as confissões têm essa liberdade de garantir as condições, lá está,
nenhuma entidade religiosa vai ser beneficiada por isso, pelo menos da formação, são elas que têm que garantir a questão dos programas, porque também são elas que sabem o que é que professam ensinar. O Estado vai ficar efetivamente se isto beneficia a sociedade cabo-verdiana ou não. E acho que os cidadãos cabo-verdianos, independentemente, pelo menos, das confissões religiosas mais próximas que temos, mais do cotidiano, não perigam aquilo que é o Estado cabo-verdiano. Mas só queria referir aqui mais por último, é que não é só nessa questão do ensino religioso nas escolas em que o Estado abre entre aspas, benefício, ou abre espaço para as entidades religiosas fazerem parte. Se virmos, não terão aí pelo menos a Constituição, mas já o Estado, já a Constituição vai referindo, por exemplo, é garantir a liberdade de assistência religiosa nos estabelecimentos hospitalares, assistenciais, prisionais, é garantir às igrejas a utilização dos meios de comunicação social. E hoje temos, por exemplo, ao domingo, a Igreja de Nazareno com não sei se diz culto, não faço ideia, e a Igreja Católica com as missas. A questão do próprio direito à objeção de consciência, que terá uma vertente muito ligada a isto, a questão de, nas entidades militares, a possibilidade de acompanhamento por alguém, pastor, padre, religioso, ou seja, a questão do Estado cabo-verdiano permitir dar espaço às entidades religiosas não é nova. Eu muitas vezes só não me percebo é porque é que se ataca muito mais a questão do ensino, quando é onde se calhar vamos ter um efeito mais positivo da intervenção das entidades religiosas, das confissões, daquilo que professam, daquilo que é a formação, quer do indivíduo, quer da sociedade e da nação cabo-verdiana. Mas a educação religiosa é apenas mais um dos elementos em que há esse conjugar de esforços entre o Estado e as estruturas privadas sociais para a construção de um Cabo Verde melhor. Exato. Obrigado, Daniel, por essa visão mais ampla, né? Sobretudo trazendo exemplos portanto, de intervenção da Igreja em outros campos, que não seja apenas no campo do ensino. Aliás, isso é a nossa prática, sabemos isso, vivemos isso, né? Por isso, nós dizemos, em relação à Igreja Católica, tivemos, durante todo o jugo colonial, o ensino confessional, portanto, por isso a nossa identidade está reconhecida como identidade como de matriz católica, de modo que essa questão deve ser esclarecida, discutida. Penso que por isso é que nós introduzimos essa disciplina no currículo deste curso, exatamente para podermos ter espaço de diálogo e partilhar informações. Veja que com essas informações, mesmo qualquer pessoa, né, entende perfeitamente, né, esse quadro, portanto, a bondade da disciplina, sobretudo no seu aspecto legal, seu aspecto formal jurídico. Vandira Barbosa. Vamos a ver se a rede ajuda. Boa noite. Boa noite. Sim, senhor professor. Eu só queria perguntar se a disciplina de EMRC vai ser lecionada em todos os anos de escolaridade ou em apenas alguns? Obrigado. Bom, irmã Ana. Sim. Perguntei para si, parece. Não. Não? Não é para mim porque... Não é para mim porque trata-se das escolas públicas.
Exato. Pode Exato. distinguir. Estou a brincar. Vandira, a disciplina está a ser introduzida em todos os anos. Não é? Nós começamos no ano passado com primeiro, quinto e nono. Este ano, primeiro, segundo, quinto e sexto, nono e décimo. Depois, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, nono, décimo, décimo primeiro, e em 2022 vamos fechar, né, o ciclo. Portanto, e a partir daí vamos ter em todos os anos o material que nós temos, né, são materiais do primeiro ao 12º ano. O programa que vamos ver já na próxima aula, nas próximas aulas, vocês vão ver que o programa está, portanto, foi elaborado para todos os anos, não obstante ainda estarmos com esses anos nas escolas públicas, mas nas escolas católicas a disciplina, portanto, já está introduzida e ela existe em todos os anos, do primeiro ao 12º ano. Obrigada. Mais comentários, complementos? Irmã Mira? Sim, boa noite. Sabendo que essa disciplina está sendo lecionada nas escolas públicas, a minha questão é essa: será que a direção da escola, ou seja, o tudo da escola, para as crianças, se eu posso dizer que de menores de idade, é preciso consentimento dos pais, não é? Para que os seus filhos possam assistir a essa aula, ou seja, essa disciplina. No meu tempo, tínhamos a disciplina de formação humana, pessoal e social. Mas, é verdade que, se calhar, os conteúdos são diferentes. Mas essa disciplina, eu estudei nas escolas públicas, essa disciplina era lecionada e todos os alunos deveriam assistir a essa disciplina. E será que a disciplina de EMRC, para que os alunos assistem, tem que haver, como que eu posso dizer, a autorização, sim, a autorização dos pais? Exato. Portanto, esta disciplina para os estudantes de menos de 16 anos precisam do consentimento dos pais. Portanto, no ato da matrícula, os alunos a partir dos 16 anos, portanto, eles escrevem, fazem a matrícula, portanto, aí não precisam do consentimento dos pais. Portanto, isso está salvaguardado quer no documento, mas também no acordo, no documento mais específico com o do Ministério da Educação. Aí há orientações precisas sobre, portanto, que é um outro documento que nós temos, que está nesta aula, no dossiê desta aula. Portanto, podem ir ver essa questão. Ali é fundamental. É claro, temos situações, irmã, neste momento, há alguns alunos que os pais não assinaram declaração, consentimento. E como fazer? Né? E temos casos de alunos que ficam debaixo de carteira, não, eu quero assistir. Portanto, fazem a pressão aos pais, né, até conseguirem. Há sítios que é pacífico, temos a totalidade, 100% dos pais, mas há lugares ainda, né, sobretudo os pais que não têm assim, informação suficiente, por isso eu falei há bocado dos manuais. Né? Os pais que não têm a informação ficam assim um pouco, educação moral e religiosa católica, ainda se fosse só a educação moral, agora católica, eu não assino. Mas com diálogo, né, pelo menos até agora, sobretudo nos anos,
no primeiro, segundo ano, não tem havido assim problema. No nono ano, tivemos vários problemas. Portanto, aí, bom, também são problemas mais de ordem de configuração das disciplinas. Nono ano tem disciplinas a mais. Inclusive, os alunos têm aulas no horário contrário. Então, esta disciplina seria mais uma sobrecarga para os alunos. Por isso, este ano, nós optamos não abrir no nono ano, né? Porque ele já tem 2 aulas, em alguns casos, tem 2 aulas extra, no horário contrário. Portanto, seria mais uma disciplina e aí é uma sobrecarga enorme, não é? Sobretudo em alguns lugares, por exemplo, na ilha de Santo Antão. Santo Antão, os alunos do ensino secundário, por exemplo, no nono ano, também não têm educação física, porque é no horário contrário, não obstante ser uma disciplina obrigatória. Aí também damos essa flexibilidade para não, digamos, brigar com o próprio sistema, com a natureza do sistema educativo. Professor, é verdade que essa disciplina, bom, depende do contexto, da realidade. Bom, verdade que estamos a trabalhar isso na nossa terra, Cabo Verde, mas se eu fiz uma comparação, se eu posso dizer, com os outros países, é verdade, cada país, ou seja, digamos que a Igreja é universal, mas devemos ter em conta a realidade de cada país. Por exemplo, eu vivia alguns anos, digamos assim, 6 anos no Senegal e 4 anos em Guiné-Bissau, mas, por exemplo, na nossa congregação, na minha congregação, temos uma escola privada, que é da congregação. Como vocês sabem, no Senegal, se eu posso dizer, dizem que 98%, 99% são muçulmanos. Mas essa religião procura as escolas católicas para colocar os seus filhos. Como acabou de dizer o Daniel, isso tem a ver com a sociedade, porque quanto mais a sociedade tem uma linha de orientação, isso tem a ver com a moral, isso ajuda a sociedade. Por isso que eu quero dizer que se eu faço a comparação com o nosso país, eu vejo que, não sei, mas estamos a perder em relação aos outros países, porque se eu tenho meu filho e não quero que assista ou bem que conheça essa disciplina, não é somente o meu filho, mas a própria sociedade que está a perder algo. Por isso que eu, quando ouvi isso nas semanas acadêmicas, eu disse, portanto, os outros países, aquele que eu conheço, os pais procuram as escolas religiosas para fazerem que os seus filhos estudam, enquanto que nós já temos essa chance, essa oportunidade, mas como se não sabemos aproveitar. Exato. Bom, aqui, irmã, pelo menos aqui na praia, as 2 escolas católicas encontraram uma vaga ali, custa. Tem que inscrever antes do casamento. Eu acho que é a mesma coisa do que a irmã Mira está a dizer, acho que é a mesma coisa. Exato. A mesma coisa, e nós temos na nossa escola, aqui na nossa escola, muitas crianças são de outras religiões, e quando no ato da matrícula nós esclarecemos aos pais que temos a disciplina de educação moral na escola e que todos os alunos frequentam essa disciplina, eles dizem, muito obrigada, irmã, é isso mesmo que eu quero a formação integral para o meu filho, e ficam contentes com isso. Mesmo alunos de outras religiões, também os professores são sensibilizados para estarem atentos a determinados tipos de sensibilidades que pode parecer, e na verdade as coisas correm muito bem, e os pais interessam por isso sim, interessam porque não só pela religião, mas também pela qualidade da educação que nós preocupamos em dar aos alunos, pelo menos é o nosso ideal, não sei até que ponto conseguimos, mas é o nosso ideal. E é isso que querem, porque cada vez nós estamos a dizer, e vemos mesmo que a nossa sociedade está sem valor, e as pessoas procuram um sítio onde
os filhos adquirem algum valor que é fundamental para a vida. E não é só para a vida espiritual, mas também para a sociedade, para a vida social, para a vida de relação. Tudo isso eles procuram. E qual é o pai ou mãe que não quer isso para o seu filho? Acho que nós é que temos que clarificar um bocadinho isso mais mesmo nas escolas. Sensibilizar e clarificar. Obrigado, irmã. Bom, estou a ver umas tantas mãos levantadas. Deixa ver como gerir. Diniz, já há algum tempo que terá levantado. Depois temos a irmã Belmira, Cláudia, Clara. Daniel, você já falou, portanto pode baixar. Deseja falar outra vez? Ok, tá bom. Então fica para... É mais para acrescentar depois da questão que se colocou Certo. sobre... Certo. Diniz? Ora, boa noite. Estou aqui a ouvir com atenção o debate, está interessante. A respeito da intervenção da irmã Mira, estive aqui, porque é quando a introdução da disciplina, não sei se está a me ouvir perfeitamente. Estamos. Então, quando a introdução da disciplina aí no currículo, de muitas controvérsias, mas curiosamente aqui nos mosteiros temos uma comunidade muçulmana relativamente, não digo grande, mas com alguma expressão. Essas pessoas simplesmente perguntam se nos mosteiros vai ter a disciplina, isso tem muito, e que estariam interessados, caso houvesse a disciplina, de inscreverem os seus filhos, porque pretendem uma formação integral para os seus filhos. Isso tem muito a ver com a forma como somos educados, sobretudo com aquilo que os pais querem incutir nos seus filhos. Eu digo isso porque, por exemplo, muita gente, eu não vou aí inscrever o meu filho para ir para a catequese, já não foi para a catequese uma vez, não deu resultado e vai... Não, é a questão de ver. Propriamente pessoas que se dizem católicas. E então as outras religiões, né, sobretudo os adventistas, de Nazareno, perguntam porque educação moral e religiosa ainda católica? Meu filho, não. Isso tem muito a ver com aquilo que, digamos, o nosso, digamos, entre aspas, se eu posso usar a expressão, ferrenhismo. De ser ferrenha, eu sou... Aquilo que toca católico eu já não quero saber. Então, isso tem muito a ver com isso. Outro assunto que eu queria já inserir era a parte que a irmã Mira falou aí da disciplina de formação pessoal e social, comparativamente à disciplina de educação moral, religiosa e católica. A disciplina de educação pessoal e social surgiu num contexto em que o Estado, aí entre a diferença da disciplina de educação moral e religiosa católica e a disciplina FPS. Uma é da iniciativa do Estado, a outra é da iniciativa da Igreja. No âmbito de todo o processo legal que hoje existe da concordata assinada com a Santa Sé, a iniciativa da Igreja, porque se repararmos, desde que a concordata foi assinada, se dependesse da iniciativa do Estado, até porque é proibido pela própria concordata e pelos demais leis, o Estado não pode. Então, daí que o Estado, na tentativa de também criar formas de formação integral, de educação, não digo moral, mas aí mais de educação sexual, de educação para os valores, para a cidadania, ter criado a disciplina de formação pessoal e social. A disciplina de formação pessoal e social não tem tido grande êxito, justamente porque a formação, o caráter do professor, que não digo o caráter pessoal, mas digamos o caráter da formação do professor que vai lecionar a disciplina de educação moral e religiosa. Falta aí 3 tempos para completar, dá o FPS, é professor de matemática. Falta 3 tempos para completar, dá o FPS, é professor de português. Então é aí que a disciplina
não teve o sucesso que teve, que deveria ter na formação dos cidadãos. É daí que, pronto, a disciplina de educação moral e religiosa católica, já por ser da iniciativa da Igreja, ela precisa, os pais precisam autorizar que os seus filhos menores assistam à disciplina de educação moral e religiosa católica, contrariamente à disciplina de FPS, que já é de caráter obrigatório no currículo, que faz parte do currículo escolar e pesa na nota para passar ou para reprovar. Então aí que a diferença, aí é que se entra a diferença da disciplina de uma para outra. Não sei se me fiz entender. Muito bem. Muito bem. Nós temos uma aula específica sobre o perfil do docente para esta disciplina. Para ver mais pessoas querendo falar. Clara já tinha falado, Daniela. Ivanildo. Professor, eu também depois queria partilhar. Tá bom. Os banhos deixam-lhe assistir a aula. Professor, eu só queria fazer um paralelismo aqui, partilhar a importância, aquilo que eu vejo por ser a importância desta disciplina para a vida futura das pessoas. A questão da educação do moral, a questão do moral, da ética, dos valores. Eu vejo principalmente a nível da minha área, a nível da auditoria. Qualquer auditoria forense, auditoria financeira, qualquer nível de auditoria interna e externa. A importância da questão da ética, dos valores, que costumo dizer normalmente, nós temos o nosso código de ética que seguimos a nível internacional. Normalmente, para ser um bom auditor, não é necessário só ter bons conhecimentos sólidos a todos os níveis, mas há uma coisa que é muito, muito mais importante, e eu sempre como responsável, uma das características que eu avalio nos colaboradores é a questão comportamental, a questão da ética, dos valores, dos princípios. Isto é fundamental na nossa área, e muitas das vezes isso não se adquire com formações, não se adquire isso são coisas que é preciso ser cultivado desde muito, muito, muito cedo. Eu às vezes, acabamos por optar por selecionar, por exemplo, auditores com excelentes comportamentos éticos, porque faz-se aquelas avaliações, aquelas triagens, muitas das vezes em detrimento de uma pessoa que possa ter doutoramento ou mestrado na área da auditoria. Porque nós entendemos que é muito mais difícil, para não dizer impossível, atribuir qualidades de ética, de responsabilidade comportamental a uma pessoa já adulta, do que transmitir conhecimentos. E isto não se adquire quando uma pessoa já é grande, não é? Já é maior de idade. Para dizer que essa disciplina certamente terá um valor imensurável, materialmente relevante para qualquer profissão e para qualquer cidadão no futuro. Eu vejo isso na área da auditoria principalmente, ou seja, uma criança que conseguir ter essa disciplina, aproveitar e desenvolver essas competências comportamental, a nível da ética, do saber estar, do saber falar, etc. A nível dessa profissão principalmente terá uma vantagem imensurável. Porque os conhecimentos nós depois vamos trabalhar, a pessoa, vamos dar formação, vai fazer um mestrado, um doutorado, vai adquirir conhecimentos de auditoria. Mas essas coisas de base, por isso é que eu vejo essa unidade curricular, essa disciplina, de uma mais-valia de tal forma imensurável. É por isso que eu digo que estão de parabéns e é preciso também saber trabalhar muito bem o perfil do professor que vai estar à frente dessa disciplina. Mais do que ser um professor, ele terá que ser um exemplo em termos de pessoa, porque depois aquilo vai refletir em termos do próprio educando, vai ver a pessoa que está a lecionar versus o seu comportamento dia a dia, ou seja, ele vai ter que fazer também e mostrar valor naquela disciplina que efetivamente
vai dar. Eu só queria fazer esse paralelismo para mostrar a importância dessa disciplina, por exemplo, a nível da minha profissão, por exemplo. E hoje conseguimos ver que esses valores, esses princípios, a cada dia que passa, vão perdendo. É muito triste porque muitas coisas depois é o próprio princípio, é o próprio comportamento ético que nos faz agir em determinadas circunstâncias de frente, pessoa a pessoa, porque isto está na base. Portanto, eu só queria partilhar esta questão porque veio à tona exatamente no recrutamento que estamos neste momento a fazer e vê-se claramente que a questão da ética e do comportamento são coisas que a pessoa já, não é na adulta que vai tê-la. É uma coisa que é preciso construir desde muito cedo. Muito obrigada. Obrigado, Ivanildo. Bom, vamos lá ver como fazer a gestão. Já temos 21 horas e 25, 26. O nosso tempo soou. Tenho várias pessoas querendo falar. Não sei como é que eu faço. Se calhar vou pedir ao Daniel para dar a tal uma réplica e vou pedir a compreensão dos outros. De todo modo, esses temas, como eu disse, são transversais. Nós vamos ter outras oportunidades de abordar quando falarmos do programa da disciplina. Sim. Era mais para acrescentar numa das questões que uma das colegas colocou relativamente à autorização dos menores de idade relativamente à participação, é que poderá acontecer na prática um pai ou um dos progenitores querer dar a sua autorização e o outro não. É uma das questões que já aconteceu na prática, não necessariamente com participação na escola, mas, por exemplo, participação nas atividades religiosas, tipo a catequese e outras formações. Bom, eu poderia até partilhar aqui uma base que poderia ficar até mais fácil para os colegas compreenderem, é que de facto a questão... Pois, não estou autorizado a partilhar a tela. Se autorizar aí... Já pode. Você está a aparecer? Ainda não. Nem sei se sei fazer isto. Vai aprendendo. Tem que abrir o ficheiro. Já está aqui. Uhum. Sim. Para dizer efetivamente que os pais têm esse poder de tratar da promoção, defesa, de desenvolvimento integral e harmonioso dos filhos menores. E uma das competências que têm um poder e um dever é velar pela correta formação moral e social no respeito-se aos outros e à comunidade. E mais à frente vem inclusive dizer especificamente duas coisas, que cabe aos pais de comum acordo tratar dessa formação, desenvolvimento intelectual e moral, e aqui, relativamente especificamente, destaca que a lei, o Código Civil destaca isso, pertence aos pais decidir sobre a educação religiosa dos filhos menores de 16 anos. Ou seja, a questão da educação religiosa é uma questão que o próprio Estado cabo-verdiano considera de muitíssima importância que esteja presente na educação dos filhos e dos nossos cidadãos. E a questão que eu colocava no início, se houver um dos pais não dar a sua autorização, não estiverem de acordo, bom, diz a lei que, primeiro, o exercício dessas competências tem que ser de comum acordo. Na falta de acordo, um deles poderá sempre recorrer ao tribunal. Esperemos que não tenha que ser necessário, mas funciona desta forma.
A questão da educação religiosa é muitíssimo importante. O Estado diz que tem que haver, e na base da liberdade, ou seja, não impõe qual, mas não havendo acordo, o Estado, é o próprio Estado que vai intervir para decidir aquilo que entende que, depois na prática, servirá melhor a esse desenvolvimento de formação integral e moral, vai referindo sempre o Código Civil e Moral das crianças. Só para referir esse ponto. Certo, certo. Que é esse, Daniel? O Código Civil. Ok. Ok, obrigado. Portanto, temos mais elementos aí. Obrigado. Já vou buscar o Código Civil para na próxima aula dessa disciplina, no próximo ano, enriquecer. Obrigado pela partilha, Daniel. Bom, eu vou pedir a Celina Bocado, eu vou pedir a compreensão, já são 9h30, nós vamos ficar por aqui, tanto mais que já perdemos umas 2 pessoas, umas 3 ou 4. E até a próxima aula. Eu vou só uma recomendação para vocês que estão aqui. Quando nós, se porventura, nós não assistirmos uma aula, o que é que nós podemos fazer para compensar? Nós vamos ao vídeo, nós vamos ver e partilhar na plataforma um comentário. Portanto, que mostra, portanto, eu não pude assistir à aula, portanto, sobre o regime jurídico, etc, etc, mas eu fui ler, encontrei, achei isso, dar a sua opinião. Portanto, é uma forma de participação não síncrona, não no tempo real, mas vê-se, e aí o professor acaba por considerar essa participação, não é? Não sendo presencial, mas pode, uma forma de compensar. Porque eu estou preocupado, nós estamos com uma média de 30 e tal. Nós somos quase 50, eu tenho 49 ativos na plataforma e tenho tido uma média de 30 e tal na participação. Hoje tiveram 34 formandos, estudantes. Portanto, eu vou ainda repetir isso, dar essa indicação, uma forma, não podemos estar todos, mas temos sempre possibilidades porque todo o material está na plataforma. Okay? Obrigado. Com isso, com essa recomendação, nós despedimos e até a próxima aula. Obrigada a todos.